Boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos assistir nos demais horários. Estamos iniciando aqui a nossa trajetória do curso Cultura Negra e Educação Antirracista. Eu sou Silvani Euclênio, estou hoje usando um vestido bastante florido, com amarelo, verde, alaranjado. Estou usando na cabeça um guelê, né? um tecido também amarelo e marrom, com alguns detalhes em marrom. Sou uma mulher negra, estou de óculos, usando brincos dourados, aliás, aquele brinco de capim dourado. Estarei com vocês durante toda essa trajetória. Hoje conosco, fazendo a tradução de Libras, para nos ajudar a ampliar o acesso deste conteúdo, estão Camila Araújo, que é uma mulher parda, de pele clara, cabelos grisalhos, usando um vestido preto. Ai, desculpem. E também a Asa, uma mulher negra, usando cabelo bubble hair. É um termo que eu não conhecia, perguntei para ela agora há pouco, mas posso dizer que está belíssimo. E também usando um vestido preto. A Asa vai nos deixar a sala nesse momento, eu vou ficar com a Camila, e daqui a pouco, no revezamento, ela estará de volta. Muito bem. Vamos iniciar a nossa conversa. Desculpem, fiz aqui isso. Vamos iniciar a nossa conversa. A nossa conferência de abertura hoje com a professora Ieda Leal, ela já está aqui nos bastidores, já traremos ela aqui para a sala também, para que ela possa fazer essa nossa aula inaugural do curso Cultura Negra e Educação Antirracista. Deixa eu falar um pouquinho sobre o curso para vocês, antes de trazer a professora Ieda para a sala. Vamos lá, então. Este curso ele é resultado de uma parceria importante com o Centro Cultural Orumilá, com o Pontão de Cultura Ancestralidade Africana no Brasil e com o Pontão de Cultura Areté, uma realização aqui do canal Pensar Africanamente, através de um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Espero que a gente tenha aí uma boa trajetória no processo. Bom, primeiro deixa eu apresentar de onde surge a ideia desse curso, considerando que nós temos uma lei desde 2003, a Lei 10.639, que estabelece... É importante dizer, gente, que essa lei, ela altera a LDB, porque tem pessoas que acham que é uma lei de menor importância. Não, ela altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e determina a inclusão da história e cultura negra nos currículos escolares. Ocorre que a gente vem, desde 2003, num processo de luta muito grande pela implementação desta lei. Os senhores e as senhoras mesmos, os senhores mesmos e as senhoras mesmas, ao responder ao questionário, a maioria reconhece que é uma lei que ainda não está sendo devidamente implementada. Isso a gente pode atribuir a vários motivos, né? Eu acho que o maior deles é o racismo mesmo, que é a dificuldade de atribuir valor, de atribuir a humanidade à existência da população negra, a sua trajetória histórica, a sua cultura e sua importância na formação desse país. Mas também, obviamente, tem a ver também com o fato de que os cursos superiores que colocam profissionais da educação no mercado o tempo inteiro não formam esses profissionais para o cumprimento da lei. Nós sabemos que a nossa vida em sala de aula é uma vida muito assoberbada, então pode ser muito querer depois que essas pessoas, quando estão em sala de aula, se preparem sozinhas, busquem formas de implementar a lei sozinha. Então, a gente está aqui com esse curso, é um curso curto, de apenas 30 horas no todo,
entre as aulas, as leituras, atividades propostas. Então, é um curso curto, mas que nós esperamos que esse conteúdo contribua para a implementação da lei. Como eu disse, são 30 horas de atividades. As aulas ocorrerão nas terças-feiras, quartas-feiras ou quinta-feiras, nos horários das 16 ou 19 horas, eu dependo muito da disponibilidade dos professores. Mas alguém perguntou, e agora, dá para assistir depois o curso? Dá para assistir depois o curso. Dá para registrar a presença depois? Dá sim para registrar a presença depois. Como assim? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho dos conteúdos que nós estamos organizando para serem abordados, né? A questão, como a gente colocou o curso aberto para pessoas interessadas e profissionais da educação em geral, a gente vai trabalhar um pouquinho de equidade e gestão escolar, vamos trabalhar um pouquinho de cultura negra, tradições de matriz africana e combate ao racismo, vamos trabalhar um pouquinho sobre as origens étnica e geográfica da cultura negra e das tradições de matriz africana que chegaram no Brasil. Vamos trabalhar um pouquinho sobre práticas pedagógicas presentes nos valores das tradições de matriz africana, um pouco de filosofias africanas, etnomatemática, literatura, música e arte. As pessoas inscritas no curso, elas estão no grupo de WhatsApp. É importante que vocês permaneçam no grupo de WhatsApp. É no grupo que nós vamos nos comunicar com vocês. É no grupo que nós vamos mandar o link das aulas, que nós vamos colocar a lista de presença, que nós vamos colocar cronograma de aulas. Então, é importante que vocês fiquem no grupo. O grupo é um grupo fechado, é um grupo silencioso. Ou seja, você não precisa pensar, nossa, vai encher meu telefone de mensagens. Nós vamos abrir o grupo após cada aula apenas por 3 horas, para que vocês possam, entre vocês, trocar suas impressões, suas experiências, sugestões. Tem pessoas que já têm uma certa experiência de atividade em sala de aula voltada para a implementação da lei, outras menos, outras mais. Vocês possam, inclusive, compartilhar entre si essas experiências, né? A lista de presença e a certificação. O formulário da lista de presença será compartilhado no grupo de WhatsApp ao final de cada aula. Aqui, na nossa transmissão ao vivo, no final da aula, nós vamos compartilhar uma palavra-chave. Então, ao preencher a lista de presença, você assinala a palavra-chave da aula, indicando que você assistiu à aula. Os certificados serão emitidos ao final do curso, para todas as pessoas que participarem pelo menos de 70% das aulas, preencherem pelo menos 70% das listas de presença. Bom, daqui a pouco a professora Ieda Leal disse para vocês, já está aqui no bastidor. Deixa eu só cumprimentar rapidamente o pessoal que já está aí. Algumas pessoas, gente, já são pessoas que acompanham o canal Pensar Africanamente. Bom, a professora Ieda Leal abriu a câmera, deixa eu puxar ela já aqui para a sala. Já eu passo a palavra para ela. Gente, essa mulher hoje fez um corre para poder estar aqui, viu? Porque ela estava em Vitória do Espírito Santo, o voo dela atrasou, ela acabou de chegar em Goiânia, acho que há 40 minutos atrás, correu para a casa da família mais próxima do aeroporto, porque para ir para a casa dela, que mora numa chácara, ela demoraria pelo menos 1 hora nesse trânsito. Então, ela correu para a casa da família mais próxima do aeroporto e está aí, linda e plena e competente, para fazer a nossa conferência de abertura. Eu estou vendo muita gente que já acompanha o canal aí. Se vocês não tiverem isso, eu vou compartilhar o link daqui a pouquinho para vocês se inscreverem. Estou vendo a Maria Sá Xavier, a Márcia M, e outras pessoas que não estão acostumadas a estar aqui no canal. Inscrevam-se, tá? E deixem o seu like, fortaleça aí o nosso canal. O Will Amaral, Teovino Góes, Verônica Fernandes. Bom, eu não vou ficar aqui colocando o nome de todo mundo, que vocês estão loucos para ouvir a professora Ieda Leal, mas eu estou passando aqui os olhos rapidamente, estou vendo aí a Raimunda dos Anjos aí, professora Fernanda, Valmira Santiago, tá uma maravilha, gente. A gente está conversando com aquela audiência alta, só lembrando que quem não puder assistir agora vai ficar disponível para assistir depois. Peraí. Vai ficar disponível para assistir depois,
E é possível que vocês possam preencher a lista de presença até 48 horas depois da aula. Tá? Então, e se eu conseguir assistir amanhã, vai ter como preencher a lista de presença? Vai ter como se preencher a lista de presença até 48 horas após a aula. Legal saber onde vocês estão. Vi que o professor Zé Luiz já colocou aqui que está em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É bom lembrar, gente, que esse curso ele é com apoio da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, do edital daqui, mas ele é aberto nacionalmente e internacionalmente para quem quiser fazer, tá? Está disponível aí, geral. E a Raimunda dizendo, a lei não é cumprida na prática. A Sônia Maciel, gente, que é uma professora bastante comprometida com essa questão, dizendo, precisa ampliar a abrangência da lei para a graduação. Concordo. Como que as faculdades vão continuar despejando profissionais da educação no mercado de trabalho, sem prepará-los para cumprir a LDB, porque essa lei, ela altera a LDB, ela não é uma lei de menor importância ou gabarito. Deixa eu ver aqui, o Biraci... a proposta da abordagem do curso é excelente para discutir e potencializar a aplicabilidade da ação afirmativa educacional. Perfeito, é isso mesmo. Muito bem, gente. Eu estou vendo gente que conheço aqui de Ribeirão, que trabalha na rede educacional. Estou vendo a Neide Fantini, por exemplo, que é uma parceirona, ela não trabalha só na rede, ela trabalha também no órgão específico da rede, que trabalha com a implementação da lei. Que bom que você está aí, muito obrigada. A Jacira Araújo, de São Gonçalo dos Campos, muito bem. Teovino, estou como professor de História, Cultura Afro-Indígena, queria ver materiais para a sala de aula para trabalhar. Eu estou pedindo, Teovino, para todos os professores que passarem por aqui, deixarem pelo menos uma indicação de leitura e uma indicação de exercício prático a ser aplicado. Mas nós vamos compartilhar no grupo de WhatsApp o máximo de material que a gente conseguir. A Neide me complementando a minha informação, é CRERER, o nome do órgão aqui da Secretaria de Educação de Ribeirão Preto, que trabalha com a implementação da lei, ela dizendo na resistência, no CRERER. Muito bem, eu estou vendo gente do Paraná, eu estou vendo o Severino Tigre, angolano residente em Portugal. Muito bem, gente, nosso curso internacionalizado. O professor Zé Luiz, a tese de doutorado dele é sobre racismo pedagógico, o que a história não nos contou. Olha que tema interessante, que depende, de repente, professor Zé Luiz, a gente até encaixa um bate-papo seu aqui com os professores, hein? Procura a gente aí, quem sabe, você vem aqui dar sua contribuição também. Muito bem, minha gente, eu vou passar para a professora Ieda Leal, que já está aqui prontinha, após, depois do corre de hoje. Eu mesma ficarei no bastidor, aqui na sala de aula, professora Ieda Leal e Camila Araújo, nossa tradutora de Libras. Professora Ieda, muito obrigada, bem-vinda, por favor. Vou te deixar na sala, é contigo, qualquer coisa você me chama. Tá bom. Boa noite, eu fico muito feliz em estar aqui. Eu acho que é muito importante para todos nós. Parabenizar, né, a professora Silvani e toda a equipe por essa vontade de continuar lutando e fazendo a diferença. Nós aqui, eu queria saber quantas pessoas já tem no chat, essas coisas todas, mas nos bastidores vocês vão me contando e vão acompanhando. Eu estou aqui, estou acompanhando no chat também, porque a gente precisa ter controle dessa sala maravilhosa. Então, boa noite a todos vocês. Que bom que nós estamos aqui. Estou muito feliz, porque vou fazer a conferência da abertura, né, do curso Racismo e Educação e os Desafios na Sala de Aula. Eu sou uma mulher negra, tenho 60 anos, cabelos grisalhos, eu estou usando as cores que eu mais gosto e amo, que é lilás e amarelo. Meus brincos são argolas, estão nas minhas orelhas, eu uso uma outra argola também prata, e minha boca está pintada de batom vermelho mais fechado.
Então, estou aqui. Ali atrás de mim tem espada de São Jorge. A gente nunca anda sozinha, né? Com todas as coisas, com os nossos búzios, colares, espadas, banhos, cheiros. Nós estamos sempre bem acompanhados. E hoje eu estou aqui com vocês. Eu estou vendo aqui que tem a Simone Mota, tá aí, Flávia, Raquel, Carla. Eu vou lendo os nomes ao longo da minha conversa com vocês. Eu vou lendo os nomes de vocês e vou saudando. Então, hoje, falar sobre racismo e educação, os desafios na sala de aula. Eu sou uma mulher que tenho 40 anos de magistério, sou especialista em métodos e técnicas de ensino e saí da faculdade usando todos os métodos de Paulo Freire e juntando todos os outros que sempre me ajudaram a formar a minha identidade racial para estar na sala de aula alfabetizando. O meu compromisso sempre foi ajudar as pessoas a compreenderem as letras, juntarem as palavras para decifrar o mundo e para também escrever sua história. Então, a alfabetização, para mim, era a possibilidade de, magicamente, lógico, na época, na idade certa, aos 6, 5 anos, descobrir que a gente pode fazer mágica com as letras, com as palavras. E depois, sucessivamente, durante os seus anos de estudo, você vai descobrir que as palavras te contam histórias. E contam histórias tristes ou histórias boas, mas elas contam histórias. E você pode construir histórias. Então, eu queria dizer para vocês que hoje eu vim aqui para falar sobre uma coisa que não é fácil, que não é fácil compreender como é que uma lei modifica uma legislação e essa legislação ela tem a dificuldade material de concretizar toda aquela beleza que está na Lei 10.639 e no parecer da nossa professora Petronília. É bonito de ver a disposição que as pessoas têm em apresentar para o Brasil formas de falar da cultura africana, dos africanos, da história dos negros no Brasil. Então, é bacana. Todo mundo pensou. Fiat Lux, né? Faça-se a luz. Todo mundo pensou. Agora está fácil. Todo mundo pensou. Agora não tem mais erro. Acertamos. E depois de mais de 20 anos, a gente ainda continua reclamando e ainda dizendo que a lei não pegou, que tem alguma coisa diferente. A gente tem que dar um passinho para trás e observar aonde nós vivemos. Num país absolutamente alicerçado pelo racismo, que atravessa todas as... Querida, estou te interrompendo. Todas as vidas de todos vocês. Querida, que vocês estejam me escutando, porque deu uma caída. Deu uma... Espera aí um pouquinho que eu vou aqui no chat. Deu uma caída, não foi? Eu vim aqui te interromper para dizer que o microfone estava falhando, mas parece que agora voltou ao normal. Era mais... Mas deu para captar o que você estava dizendo. Tá. E aí, o racismo, essa conversa sobre como nós vamos fazer para vencer o racismo. Nós não vamos mais dizer que a lei não pegou. Não é verdade. Num país racista, onde as estruturas não estão ainda abaladas, a gente ainda não conseguiu quebrar todos os elos, nós vamos ter dificuldade em implementar a nossa cultura do ponto de vista da lei. Nós já temos muitas coisas. E eu queria mostrar para vocês. Nós temos muitas coisas. Eu vou tentar usar as 30 horas de curso para mostrar para vocês que nós temos instrumentos. A gente precisa de formação. Nós precisamos modificar algumas coisas entre nós, inclusive a fala. Então, eu queria abrir esse momento, que eu já falei um pouquinho, mas com um poema.
E eu vou explicar para vocês. Eu sou militante do Movimento Negro Unificado. E eu abri esse livro hoje, Cadernos Negros, assim que eu sentei aqui para poder falar com vocês, e abri o livro. E deu na página 105. Esse livro, Cadernos Negros, os melhores poemas, né? E aí tem várias pessoas que escreveram aqui. Foram escolhidos os melhores poemas deste ano, dos anos que em 1998. E eu vou ler para vocês aqui o poema. O poema chama MNU, Miriam Alves. Eu sei, havia uma faca atravessando os olhos gordos em esperanças. Havia um ferro em brasa, tostando as costas, retendo as lutas. Havia mordaças pesadas, esparadrapando as ordens das palavras. Eu sei, surgiu um grito na multidão, um estalo seco de revolta. Surgiu outro e outros. Aos poucos, amontinamos exigências, querendo o resgate sobre nossa forçada miséria secular. Eu sei. Havia uma faca atravessando os olhos gordos em esperanças. Este poema é para vocês, para todos vocês que estão nessa sala, que estão nos ouvindo, que estão aqui com certeza esperançando um jeito melhor de viver. Então, eu trago em mim Lélia, Luísa, trago em mim Teresa de Benguela, Abdias do Nascimento, eu trago em mim todas as histórias dos nossos ancestrais mais próximos. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui há 500 anos. E esse racismo ele vem se reorganizando todas as vezes que a gente organiza. Quando Lélia disse que a organização era fundamental, é essa organização contínua. É uma organização que não pode ir embora quando eu tomo banho, que não pode sair quando eu troco de roupa, mas é essa organização que está dentro da gente, uma organização política, existencial e de resistência. Em todos os campos das nossas vidas, nós somos atravessados pelo racismo. O ambiente escolar não é diferente, mas nós podemos modificá-los. E a gente tem na escola a grande parceria, não é a única, mas nós vamos concentrar na escola. E aí eu vou, ao longo da minha fala, eu vou mostrando para vocês livros importantes para a gente. A gente precisa conhecer o Estatuto da Igualdade Racial para saber que nesse estatuto já tem vários apontamentos para quem de verdade acredita e quer mudar o país. Então, nós não precisamos inventar muitas coisas. Nós precisamos fazer que várias situações sejam melhor vistas e aproveitadas no nosso país. Então, o ambiente escolar, ele ajuda na luta, ele atrapalha na luta, ele desconhece a luta, ele provoca a luta, porque nós provocamos a discussão na escola, e isso é importante. Então, quando a gente começa a ser mais sabidos, nós começamos a incomodar mais. E esse incômodo não pode ser o incômodo da gente virar uma pessoa que fale sozinho dentro da escola. Mas a gente precisa se organizar para ir aglutinando pessoas para a nossa luta. Eu sempre vou dizer assim, a gente destrói alguns pensamentos, a gente às vezes nega alguns pensamentos, às vezes a gente reproduz pensamentos, mas a ignorância contribui para que o nosso serviço não seja, de fato, realizado na escola. Então, nós precisamos contar com a sabedoria. Então, leituras importantes de vários livros que falem sobre como combater o racismo é fundamental. É fundamental.
Mas o mais importante é saber fazer a leitura da sua vida, do seu comportamento, das coisas que te atravessam, de como você pode conseguir lutar se você se organizar mais profundamente. Porque o racismo, ele quer destruir a gente. Ele quer tirar o seu pertencimento racial. Ele quer fazer com que você negue todas as suas possibilidades de aproximação do continente africano, da história da África, dos negros no nosso país, da beleza de nós sabermos que nós fazemos parte de uma história de resistência. Então, a descoberta evolui, mata quem de fato quer nos matar. E a gente para de repetir insistentemente que a culpa é de alguém, de outro, de terceiros, que nós precisamos mandar prender todos os professores que não cumprem a lei, que a LDB está... Vamos combinar. É uma constatação. Uma lei que não foi tratada de forma correta, vai haver dificuldade. Por quê? Por que a gente sempre diz que a Lei Maria da Penha ou outras leis que são leis que colocam na pauta as nossas questões, não pegou? Não. Falta o olhar da sabedoria. Querem que não pegue. Agora, eu preciso discutir isso na sala de aula. Qual é o seu papel? Professores e professoras, e pessoas também do administrativo. É verificar se a escola ela está, de fato, colocando no seu planejamento a busca natural da escola de combater todo o tipo de preconceito, discriminação e combater o racismo. Não é só uma frase solta dizendo do 20 de novembro. É um projeto político voltado para essas questões que são muito importantes para a gente. Não é porque não tem negros na escola que eu não vou discutir a história dos negros na escola. Então, a gente precisa inverter um pouco essa dor da gente achar que a culpa é de alguém. Né? Vamos lá no Ministério Público porque a lei não está sendo cumprida. Podemos ir, mas não vai... pouco vai se adiantar. Então, conversar sobre as práticas nossas. Conversar, e eu quero saber se vocês já leram, tem que escrever no chat. Este é um livro importante para ler. Nilma escreveu esse livro com um olhar dentro da escola, por mais que seja o movimento negro educador. Educa quem? Educa muita gente, inclusive a gente. Então, é necessário fazer uma leitura observando com as nossas canetas e com os lápis, marcando o que é importante e como é que você vai distribuir essa sua sabedoria, a sabedoria que você vai tirar deste livro. Então, nós temos que fazer a luta dentro da escola, para que essa pauta, esse tema, ele seja incorporado com naturalidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas que estão dentro da escola, ou em um ambiente escolar, ou em algum lugar que a educação aconteça, que as pessoas dominem, ou pelo menos elas não façam mais aqueles erros clássicos, de dizer que todos nós somos irmãos, que todos nós somos iguais. Não somos iguais e não somos irmãos. E isso é uma determinação de uma sociedade que nos colonizou, que diz que na hora do conflito, as pessoas querem dizer não, calma. Ele não quis dizer isso, ele quis dizer tudo aquilo, me ofendeu, e um irmão, na nossa concepção, que aí eu vou trazer para vocês essa palavrinha, na nossa concepção de eu sou porque nós somos, irmão. É irmão, né, gente? Irmão é o filho da minha mãe, do meu pai, que divide comigo uma vida toda, que respeita os meus tios, os meus avós, que me entende e me compreende. Então, a gente precisa distanciar daquilo que eles querem que a gente pense e nos engana, dizendo que eu não posso explodir porque somos todos irmãos iguais e que eu preciso perdoar aquele que me ofendeu. Está errado. Essa concepção a gente tem que jogar fora. Agora, como é que você joga fora? Tem que haver sabedoria.
né? Então, a chegada de cada um da descoberta do pertencimento racial, ela é diferenciada. Ela tem um tom diferente. E esse tom precisa ser azeitado e precisa ser se transformando em políticas de inserção aonde você está. Se aonde você está, você não é uma voz que não é ouvida, tem problema. O racismo continua imperando. As pessoas continuam deixando você falando sozinha. Então, a descoberta do racismo que inviabiliza a gente nos nossos locais. Não posso acreditar que as pessoas que estudam não dão conta de, dentro do seu local, gerenciar essa situação para fazer com que as pessoas compreendam. A sala de aula é o nosso espaço de luta, de resistência. E essa sala de aula ela tem que estar absolutamente disposta a lutar. Então, Rejane, que aula maravilhosa, estou gostando aqui. Ó. Boa noite, Ana Paula, Pelotas. Opa, a Lília está aqui também falando, está aqui, ó, muito bem. Então, as pessoas vão reproduzindo sem consciência aquilo que nos foi permitido aprender. O colonizador já nem está tão perto de nós, mas a gente reproduz com tanta facilidade as piores bobagens, aquela de dizer que a gente não discute futebol, política, em que não sei o quê, em briga de casal. Tudo isso é para dizer que a nossa consciência, o nosso olhar para o errado, ele não pode ser manifestado. Eu tenho que me calar. Está errado, eu tenho que falar. Agora, com a generosidade de fazer com que isso mude o comportamento das pessoas. Não há de se fazer nenhum tipo de ação se não for para modificar o pensamento e a organização da escola. Nós precisamos quebrar esse gelo. Eu não posso mais permitir que, em alguns momentos, a escola faça uma única coisa, uma feira de ciências, e faça feijoada para todo mundo experimentar. Isso não pode acontecer entre nós. Isso é a pobreza mais definida do que se pode se fazer numa sala de aula em uma escola. A escola tem que se envolver num grande projeto que merece respeito. Eu não posso servir simbolicamente a comida, né, feita para nós, para nos alimentar e para nos fortalecer, para vencer naquele período a violência que nós, mulheres e homens, sofremos, só como uma coisa recreativa. A capoeira não pode entrar na escola só para acalmar ou organizar os grupos em determinados momentos na quadra para que outras pessoas possam transitar em outros espaços. A capoeira precisa entrar pela porta da frente, com toda a sua bagagem, com toda a sua circularidade de potência de se falar por que se joga e por que se canta, por que se escuta o atabaque, por que o berimbau. Nós precisamos dar consistência política, pedagógica, nas questões do conteúdo para se falar de nós nas escolas. Lógico que a escola pode fazer uma grande roda de capoeira, que essa roda de capoeira possa durar 3, 4 horas, mas as pessoas precisam saber o que estão cantando, precisa saber o que está tocando e precisa saber o que significa aquele momento onde todas as pessoas são convidadas para um jogo, para uma situação de pergunta e de respostas. Eu posso perguntar todas as coisas que eu quiser numa roda de capoeira. E eu tenho que obter todas as respostas possíveis para dar mais consciência para a comunidade escolar. Nenhuma ação da escola, nenhuma ação pode ser feita sem consistência política do que se está fazendo dentro da sala de aula. Eu não posso pegar um pedaço de pano colorido e fazer turbantes na escola se eu não tenho uma discussão absolutamente sobre a nossa cultura. O que significa para algumas, para outras, os nomes, as cores.
É simples. Quem está na regência da sala de aula, da orquestra, precisa saber o que está fazendo. Porque as pessoas, com o tempo, elas vão se acostumando e dominando o conhecimento. Não é festividade. É conteúdo elaborado para vencer o racismo. E aí, eu preciso saber que eu tenho que contar com vocês. Nesse sentido, exige de nós mais engajamento. Correr atrás da justiça racial. Eu gosto dessa palavra, justiça racial. Eu gosto de saber que nós precisamos promover e provocar diferentes diálogos dentro da escola. Nós precisamos defender as leis. Nós, professores, sabemos que nossa LDB está recheada de possibilidades e que dentro dela tem uma lei que modificou, que diz que eu preciso trabalhar, a escola precisa debruçar nesses conteúdos. Eu preciso ter formação, porque eu não sei. E não saber não é pecado. Agora, não saber e ensinar errado é um grande crime. É um grande crime. Então, a Constituição, o Código Civil, os estatutos, os regimentos, as próprias coisas de dentro da escola, né, que vai regularizando a escola, tem tratados que você pode perfeitamente, desde o primeiro dia em que uma criança vai para o Centro Municipal de Ensino, até o dia em que ela sai da rede estadual, no segundo grau, ou da rede municipal, no ensino fundamental, eu posso continuar fazendo com que essa criatura, esses meninos, essas meninas, essa população que está dentro da escola, sendo assistida por profissionais da educação em todas as áreas e na colaboração da família, ele pode aprender todas as coisas que eu puder, nós podemos ensinar. É o desenvolvimento dos seres humanos. Seres humanos crescem e absolutamente vão ganhando idades, vão ganhando mais cabelos, vão ganhando corpo, massa muscular, vão se transformando em vários seres humanos que vão habitar a Terra. Portanto, eles podem evoluir para um outro campo que não seja o campo de aprender a serem racistas e nos abandonar a qualquer momento. E dizer, não, eu preciso cultivar coisas assim, mas eu preciso cuidar também dos profissionais que estão dentro da escola, que já são seres humanos desenvolvidos, e nós precisamos trazê-los para perto de nós. Tem pessoas que não têm o pertencimento racial, não sabem quem são elas, não sabe de onde veio, ou nega a sua existência, esconde as coisas da cultura. E isso a gente precisa... Olha, gente, a gente está assim, trabalhando com uma criança de 4 anos e trabalhando com pessoas de 40 anos, 60 anos. Então, a gente não pode brincar. O racismo, ele não brinca. E nós vamos encontrar pessoas na ingenuidade de achar que está tudo resolvido, que no Brasil não tem absolutamente problemas. Nós vamos encontrar pessoas que vão acreditar magicamente que as crianças nascem no berço. Nós vamos acreditar, nós vamos chegar em pessoas que vão dizer, não, lá na minha paróquia, fulano falou que racismo não existe. Isso é da cabeça de vocês. Absolutamente. Todos que estão aqui precisam entender que a militância organizada para lutar contra o racismo, ela se dá. E ela se dá através da organização que eu tenho para eu poder ser mais um para poder ajudar no combate ao racismo. Então, defender as leis é importante, mas eu preciso saber das leis. Então, eu preciso ler. Alguém vai ter que ler para poder aprender. Aonde está no Código Civil, aonde está no Código, aonde está na Constituição que diz isso, porque eu vou, com certeza, em algum momento, precisar ajudar alguém ou serei vítima do racismo. Portanto, a tarefa não é fácil. E entender as experiências positivas é fantástico. A Silvani disse que vai disponibilizar, nós precisamos trazer pessoas que fazem isso. Eu acho que a gente precisa, no nosso canal, estabelecer um dia de uma passeata, é a sindicalista, né? Nós vamos fazer uma passeata, vamos fazer uma
de pessoas que fazem a diferença em sua escola. Ela vai vir contar essa experiência. Nós não precisamos ficar matutando muita coisa. Nós precisamos distribuir já o que já existe para que você possa realizar isso na sua escola. A gente precisa reproduzir sistematicamente algumas coisas pelo Brasil todo. Nós vamos ter oportunidade, porque o Brasil é bem grande e tem muita gente que já fez muitas coisas. Então, as ações coletivas, o exercício de viver os outros respeitando os limites. Isso a gente precisa inaugurar dentro das escolas nossas. Como é que é sentir aquilo que o outro está sentindo? A gente precisa dar essa noção para que a pessoa possa ver o tanto que é difícil a gente lutar contra o racismo. Nesse sentido, a gente precisa compreender a dificuldade do outro. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu sei que o outro, quando não percebe isso, ele nega, ele rejeita, ele corre, ele não aguenta. Às vezes, é muito duro convidar pessoas para viver a experiência de serem pessoas, de fato, que compreendem a dureza do racismo, e aí as pessoas vão fugindo. Então, apoiar as organizações, compreender que a educação é o melhor... Eu vou falar sempre. Todos os lugares que vocês me viram, o melhor parceiro é a educação. A educação. Nós temos a condição de estarmos em todos os lugares do Brasil. Não existe uma cidade que não tenha uma escola, que não tenha um diretor, um coordenador, um professor, que não tenha aluno. Por isso que eu digo que a parceria ela precisa ser mais escancarada. Nós precisamos fazer uma parceria de dizer todas as escolas do Brasil precisam compreender a importância de se combater o racismo. E, para isso, nós precisamos aprender como o racismo se manifesta. Porque tem gente ainda que não acredita nem que racismo existe. Né, gente? Vamos lá. As consciências borbulhando. Eu acho ótima essa palavra. Borbulhando as consciências. Porque a consciência que a gente está falando é essa de, primeiro, da revolta, depois da reorganização, para lutar contra uma coisa que, surpreendentemente, continua vivendo entre nós, tomando conta e nos desafiando. E aí, nós somos, já falei isso, né? Somos riscadas, atravessadas, enviesadas, perfuradas cotidianamente pela violência racial. Dores cruéis, né? Nós negamos com gestos, com olhares, com escritas, com relações, com relacionamentos, nós negamos com silêncio. Nós sabemos disso. Nós precisamos agora inaugurar um outro momento de não negar, de gritar, de escrever, de encarar e de não deixar passar de jeito nenhum. Houve uma ação preconceituosa, o remédio é, na hora, fazer a intervenção e reorganizar a luta dentro da sala de aula. Nós não podemos alimentar o racismo. Não podemos. E aí, Silvani, eu quero dizer para você, para todos que estão aqui nessa sala, tem um livro que me acompanha, tem histórias que me acompanham. E a todo momento que eu posso, eu conto essa história. Eu conto essas histórias. Eu aprendo com essas histórias. Eu acho que a gente precisa reeditar esse livro. Nós precisamos fazer com que esse livro ele caia na mão de profissionais. Isso aqui é a nossa história. Isso aqui é o fato de eu ler aqui. Deixa eu pegar um pedacinho aqui. Esse aqui não é o meu, mas o meu está todo riscadinho. Mas é o fato de nós termos esse livro, Contos e Crônicas do Mestre Ptolomeu, A África Viva no Brasil. A apresentação é um show. A apresentação é um show. A apresentação, quem escreveu? Vou falar para vocês aqui, né? Não, é a apresentação? Deixa eu ver aqui. É a introdução, estou falando errado. Contos de Mestre. Deixa eu ver aqui. Não, é o Silas que fala um pouco, mas eu quero dizer para vocês, espera aí, eu não posso errar aqui.
Silvani escreve a apresentação, se não me engano. É isso. E aí ele diz assim, ó, mesmo que uma pessoa faça a escolha de um bom destino, se não tiver um bom caráter, o destruirá. Leiam. Isso aqui não é para você contar depois as histórias na escola, mas é para você, trabalhador da educação, professores, leem esse livro. Eu faço questão. Este livro me acompanha, me atravessa. E não é só para homenagear o pai Paulo, não, Silvani. É para dizer que ele, numa sacada muito, mas muito importante, ele acabou dizendo: vocês precisam, de alguma forma, entrar em contato com a sabedoria ancestral. E aí eu trago para vocês esse livro aqui. Né? E não me olha, e vai, vamos lá, vamos continuando aqui. Contos e Crônicas do Mestre Ptolomeu, isso mesmo. É um barato, gente. Você vai se descobrindo, você aprende a falar. Se você não sabe falar, você pergunta para quem fala, né? O Iorubá. É ótimo. A forma, as sílabas mexem com a gente. Olha que loucura. Um livro que mexe por dentro e por fora. E é um livro bonito. É um livro de histórias. Depois você reconta as histórias. É isso. Esta coisa está muito próximo disso aqui que eu sempre falo, a construção de uma escola antirracista. A construção de uma escola antirracista, ela vai se reproduzindo por uma rua antirracista, um bairro antirracista, uma cidade antirracista, um Brasil antirracista. A gente precisa contar com isso. No dia de domingo, senta e conta um conto para a sua família. Na primeira vez, eles vão achar estranho, sabe? Recita uma poesia, para no momento, chama todo mundo ali da escola e junta e lê um poema. E depois passa com que as pessoas façam isso na escola. Cante uma música, comece a cantarolar para ver se alguém acompanha você. A gente precisa começar a ser diferentes de verdade, mas com muita propriedade do que está fazendo. Então, cotidianamente, essas dores vão atravessando a gente. Isso alimenta o racismo se a gente não fizer nada. Então, é desalimentar, é enfraquecer, é fazer com que ele possa desidratar para ver se ele morre ali. E a gente tem que matar todos os dias o racismo. O que está dentro da gente, o que está dentro dos outros e o que está na organização da cidade. O que pretendemos com essa conversa? O que tanto essa mulher fala? Por que ela está falando tanto? Eu vivo e pratiquei e pratico todas essas coisas que eu falo com vocês. E, às vezes, tem coisas que eu abandono que não dá certo. Eu tive 3 filhas, tenho 4, uma é do coração, que é a Júlia, Naomi, Noala e Naila. Tem a minha neta. E sempre lá em casa tinha 8 a 10 crianças. Eu sempre experimentei as coisas com essas meninas. Alguma coisa dava certo, outras coisas dava errada. Eu queria fazer uma história, um livro, uma camiseta, alguma coisa que eu queria fazer, eu experimentava com elas. Músicas, elas não gostavam, eu falava, não, essa música não vai dar certo. Vamos experimentando. Eu sempre propus, como as pessoas gostam de aniversário, nós não vamos acabar com essa cultura, mas eu vou propor outro tipo de manifestação para a mesa do bolo. Sabe? Vamos fazer o Wakanda, vamos fazer a Princesa e o Sapo, vamos introduzir para essas famílias negras, deixar dessa coisa de fazer aquela mesa da Barbie branquinha, que é legal, é bonitinha, tem gente que gosta. Mas vamos, como a gente não pode eliminar, como é que você junta? Como é que você traz para a sua casa, para a sua escola, situações outras que vão fazendo um acolhimento à nossa cultura tão bem elaborada, sabe? Tem coisas que a gente precisa fazer, falar, a gente cantarolar com os alunos, outras músicas que não sejam músicas, só músicas de outras situações. Então, vamos começar a fazer isso.
Eu aposto que o nível de felicidade e a reciprocidade será diferente. Esses dias, eu fui trocar uma roupa na sexta-feira, coisa assim, e tinha uma menina que era do axé, e eu estava com um búzios. Ela pediu para eu passar na frente, porque eu sou uma pessoa de 60 anos, e ela disse assim: Nossa, a senhora é de qual casa do axé? Eu achei bonita ela perguntar isso para mim. Ela não perguntaria isso para outras pessoas, mas ela, né, viu algumas coisas, alguns elementos que a gente usa, assim, e foi só isso, foi só o sorriso. Outro dia eu voltei lá no mesmo lugar, ela estava lá, ela sorriu e disse para mim assim: Axé Motumbá. Pronto, gente. Não é só isso, mas é um começo. Alguém que está na opressão de um trabalho sendo muito bem vigiada, mas ela pode, em determinados momentos, ter um ingrediente de felicidade. Ali não era momento da gente fazer nada, né? Era só da reciprocidade, de dizer que ali tem pessoas também que acreditam em outras forças, em outras relações com o mundo, que não seja só aquele outro. Enfim, acabar com o racismo, desafio complexo, requer esforço individual e coletivo. Individual, porque você precisa se preparar, mas o combate precisa ser no coletivo. Você não pode enfrentar uma pessoa racista sozinha. Você vai ter que chamar todo mundo. E todo mundo que estiver perto de você estiver preparado, a resposta será outra. Você não pode ir numa delegacia sozinha. Você tem que ir acompanhada, porque eles vão querer tirar da sua cabeça que não é racismo. Né? Então, vejamos. Aprender nossas histórias. Saber sobre nossa cultura. Como chegamos aqui? As variadas formas de resistir. Ler livros. Ler livros. Aí eu vou dizer aqui, né, que você tem que ler livros. É bom ler Vilma Piedade. Ela vai adorar saber que eu falei que é bom ler Vilma Piedade. É bom ler outros livros. É bom a gente... Olha, a construção de uma política de promoção da igualdade racial, uma análise dos últimos 20 anos. Esse livro já tem um tempo, mas ele é um livro em que eu gosto, porque tem algumas informações boas para a gente. Foi a Luciana, a organizadora, e o prefácio é do ministro Edson Santos, quando ele era ministro. Então, assim, tem coisas que a gente vai lendo ou vai rebuscando as coisas aí. A Andréa está falando boa noite, Cristiane está aqui, o Will Amaral, prevenção, os sentimentos de pertencimento faz toda a diferença. Verdade, Raimundo. Faz tanto. Ler livros, escrever livros, reflexões, questionar. E aí, eu vou dizer para vocês, sabendo que caminhos são muito difíceis, mas o sistema educacional, o sistema de justiça, o sistema precisa receber modificações e sustos, porque a gente precisa questionar essa mesmice, esse copia e cole de anos atrás do mesmo do currículo. É muito ruim. As políticas de ações afirmativas ajudam na promoção da igualdade racial. Ajudam. Cotas não é esmola. Nós precisamos continuar defendendo. Então, tem vários ingredientes, mas eu preciso aprofundar um pouco mais sobre por que cotas é importante. É importante porque o Estado brasileiro se reconhece e começa a fazer um recorte que não serão nesses próximos 50 anos, mas precisa fazer. Os concursos precisam ser feitos e precisam respeitar a questão de cotas. As mudanças culturais ajudam na nossa inclusão. E mudar a cultura é importante. Eu não posso acreditar que as pessoas ainda continuam achando que na escola quem pode liderar as danças de julho são as meninas brancas. Isso está errado. Tem que se inverter, porque é a mais bonita que abre a quadrilha. Nós precisamos começar a discutir que conceito de beleza é essa. Então, a gente precisa superar isso. Ah, não acontece. Acontece. Em vários lugares. Porque a educação no nosso país ela acontece nos mais de 5 mil
1000 cidades. Portanto, tem cidade que está ano-luz lá na frente, tem cidade que está ainda lá no período colonial. Então, superar algumas situações é importante, mas para superar, eu primeiro preciso declarar guerra dessas mesmices. A resistência secular de cada ser humano que fez o Brasil, que ajudou o Brasil nessa Constituição, ela precisa ser lembrada de forma muito generosa. Nós construímos esse país. Esse país deve para a gente muitas coisas e nós precisamos começar a cobrar de forma muito sábia. A 10.639, ela é um marco que regulamenta uma situação. Mas combater o racismo no país, cada vez que a gente avança, tem alguém que diz, não é para dar certo. Essa lei não pode pegar, ela é boa demais. Então, a gente tem que estar ali para dizer, vai ter que cumprir o marco legal das nossas questões. Alterou a LDB, como disse a Silvani, tornou obrigatório o ensino da nossa história, diz da valorização e ressaltar a presença africana. Inclui história da África e dos africanos e dos negros no Brasil. As contribuições na sociedade. Nós temos tudo isso escrito lá. É só a gente concretizar os nossos sonhos. Nossa vontade. Nós estudamos para isso. Nós conversamos para nos organizar. Então, em 2025, a gente continua enfrentando problemas sérios das pessoas não quererem falar da gente. Isso é um crime. Então, eu acho que é um instrumento, né, muito bom para garantir a igualdade e combater o racismo. Mas o preparo precisa ser destacado e nós precisamos estar preparados. O compromisso, cercado de sabedoria, com a esperteza de todos vocês, e saber jogar é importante. E aí eu vou trazer para vocês a capoeirista angoleira que eu sou. Tem que gingar para lá, para cá, cantar, circularidade, observar o vento, observar a música chamada, de repente, ter um golpe mais firme, gritar, cantar, se organizar, chamar todo mundo, ir individualmente, mas coletivamente, na responsabilidade. Nós precisamos desmentir a história, enfrentar a sociedade. Nós precisamos reaprender a história e viver a história. Nós precisamos selecionar parcerias. E nós precisamos fazer com aquelas pessoas que não conseguem ser nossos parceiros serem penalizadas de alguma forma, serem chamados de ignorante, perceber que estão fora do ritmo. Alguma coisa precisa acontecer com essas pessoas que não entram, que não vibram nessa nossa faixa. Nós precisamos de liberdade. Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos nos libertar dos hábitos negativos. Nós precisamos cantar, dançar, falar, atuar. E para isso tudo, a gente precisa contar com vocês, que estão aí, com homens, mulheres, pessoas mais velhas que já estão nas escolas, para a gente criar uma forma de observar como é que está se dando a educação em cada escola. Nós precisamos discutir cotas para negros e negras na direção dos nossos partidos. Nós precisamos discutir cotas nos nossos sindicatos, nas confederações, nós precisamos discutir cotas em todos os lugares. Nós precisamos valorizar os trabalhadores da educação. Nós precisamos valorizar os trabalhadores também domésticos e domésticos que estão nas nossas casas ou que estão nas outras casas e saber se eles têm carteira assinada. Isso dá dignidade. Nós precisamos iniciar um projeto para diagnosticar a realidade que atravessa a gente. Eu preciso fazer um diagnóstico da minha pessoa, da sua pessoa. Então, Amaral, você precisa fazer um diagnóstico
de você. Você precisa sentar na frente de um espelho e escrever o que está te atravessando de bom e de ruim. Sabe, Maria Xavier, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer campanhas permanentes em defesa da educação escolar quilombola. Nós precisamos fazer com que as escolas quilombolas elas existam, resistam, não sejam só estatísticas de coisa ruim, mas precisa fazer que essas escolas recebam verbas, porque essas pessoas precisam também do nosso acompanhamento. Precisa ter concurso público em todas as áreas do conhecimento para atender as nossas escolas. Nós precisamos de formação continuada para quem abre o portão da escola, até a diretora que é escolhida na gestão democrática. Nós precisamos perguntar se na gestão democrática, essa profissional que vai assumir a escola na direção, se ela vai colaborar para a luta antirracista da escola. Nós precisamos ter coragem de perguntar para o presidente do bairro nosso se ele vai combater o racismo no nosso bairro. Se o vereador, se a vereadora, se o prefeito. Nós precisamos participar de todos os conselhos da nossa cidade para colocar o recorte racial, o de saúde. Nós precisamos participar dos conselhos de escola, dos conselhos de educação. Nós precisamos participar do conselho de segurança, conselho da assistência social. Nós precisamos estar em todos os lugares. Mas tem que ter disposição. Não posso ficar em casa esperando que as coisas modifiquem. Nós precisamos solicitar para as secretarias municipais de educação o relatório de trabalho realizado sobre a questão racial no município. Eu não estou falando do dia 13 e do dia 20. Eu estou falando de um projeto que a gente solicita para o Conselho Municipal de Educação, porque nós queremos saber qual foi a escola que desenvolveu um projeto de 200 dias letivos para combater o racismo e combater a violência contra as mulheres também. Nós precisamos reforçar a nossa participação nas entidades, gente. Ninguém pode fazer essa militância individual. Tem que estar em algum lugar no coletivo do seu sindicato ou num outro coletivo de mulheres negras. Nós tem que estar em algum lugar. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho com uma bandeira solitária. Nós precisamos confeccionar materiais, bandeiras, camisetas, bottoms. Nós precisamos ter coisas para a gente continuar nos posicionando em todos os lugares que a gente estiver. Nós precisamos confeccionar um manual antirracista de verdade que sirva para eu colocar na mão da mãe, na mão do pai, da tia, da avó, da comunidade, para dizer, quando o racismo aparecer, você pode utilizar este manual para aprender a resistir, a denunciar. Nós precisamos manter orientações corretas nas nossas vidas para que a gente não seja pego de surpresa achando que o mundo mudou. Então, Aguinaldo, está aqui, boa noite. Que seja momentos de aprendizagem, de diálogos democráticos interativos. Nós precisamos de vocês. Ninguém irá sozinho para lugar nenhum. Eu conto com todos vocês. Hoje, essa aula inaugural de um curso que vai dar o curso para o combate ao racismo que você vai desenvolver. Então, hoje, é necessário que depois que a gente converse aqui, você sente e escreva o seu plano de trabalho para combater o racismo em nossa sociedade. Começando pela sala de aula. Se não for sala de aula, pela biblioteca. Se não for biblioteca, pela quadra de esportes. Se não for pela quadra de esporte, pela cozinha onde é feita a comida. Se não for ali, é na sala que tem o computador. O compromisso que eu preciso fazer para vocês, eu adoro dizer isso, do para casa, eu preciso receber de vocês
um retorno. O que você vai fazer a partir da nossa conversa para ajudar o país a melhorar, porque nós fazemos parte do país e cuidamos do desenvolvimento. Nós precisamos compreender que na política sistemática de luta contra o racismo, nós precisamos de todo mundo. Você faz a diferença. E eu preciso saber se você não dá conta de fazer um plano. Porque se você não der conta de fazer, nós precisamos te ajudar a elaborar um plano. É assim que pessoas que usam essa palavra faz. É assim que pessoas que dizem ninguém solta a mão de ninguém, uma sobe e puxa a outra. Onde a gente aprende a dizer aqui poemas que nos balançam, leituras que nos organizam a viver. Eu não posso continuar aqui sem ter a certeza de que eu não estou sozinha. Muito obrigada. Silvani. Professora Ida Leal. Vocês são fantásticas, ó. Vocês são bonitas. Cada vez que eu falava a palavra, eu sentia uma força em vocês. Obrigada, viu? Eu gosto muito de vocês. Então, menina, elas têm alguns projetos nossos, elas têm prestado serviço, são maravilhosas. Eu devo dizer que a professora Ida Leal, ela é uma das pioneiras em sala de aula a aprender Libras, né? Quando ela ainda estava dando aula na educação infantil. Isso que não vamos dizer há quantas décadas, para o povo não ficar calculando a nossa idade. Mas algumas décadas atrás, ela estava aprendendo Libras para fazer um trabalho mais inclusivo na sala de aula. Então, era uma época, inclusive, que essas crianças com deficiência auditiva, muitas nem estavam em sala de aula ainda, e ela já tinha essa preocupação. Então, professora Ida Leal, muito obrigada. Eu selecionei alguns comentários aqui para a gente poder refletir a respeito. Não vi perguntas, mas se tiverem perguntas, gente, ainda dá para colocar, viu? Ainda dá para colocar. Olha só, a Vanusa, professora Vanusa, olha que o que a senhora está relatando serve muito além da sala de aula para o nosso cotidiano. Excelente aula, amando. É que todos os espaços são espaços de educação, né? A sala de aula, ela é o espaço formal estabelecido para esse processo de, né, não somente de educação, mas de formação, com códigos e possibilidades futuras, mas todo espaço é espaço de educação, então, sem dúvida. Se quiser comentar algumas das coisas que eu for postando aqui, você fica à vontade, tá? A Juliana, sou formadora da EJA, e dentro dos desafios está o de possibilitar a inclusão e a discussão sobre a questão racial, não apenas como tema transversal, mas como problematização e vivências. Deixa eu ver. A educação de jovens e adultos é uma coisa fantástica. Nós precisamos investir mais. O ensino noturno precisa muito da gente. Nós não podemos permitir mais o fechamento de salas de aula, mas a gente precisa acompanhar mais. Quer dizer, aí eu estou propondo para mim, né, de manhã à tarde e à noite, trabalhar nessas questões, que é fundamental. Eu ontem estava no Espírito Santo fazendo uma discussão e resolvi ficar à noite para conversar com os trabalhadores do noturno do EJA, né, do Educação de Jovens e Adultos, lá. E é surpreendente. São os professores que têm mais compromisso e que sabem, estão muito cansados pela sobrecarga exaustiva. Então, tem que haver E na presença da secretária municipal de educação, nós fizemos algumas propostas que bem acolhidas. Vamos ver se a gente consegue fazer esse trabalho. Agora, são pessoas
com mais tempo de vida, com outras experiências, mas com uma dificuldade muito grande no exercício mesmo natural do conhecimento. Então, a gente precisa ver como é que nós vamos trabalhar isso. Tenho pensado muito nisso e vou continuar fazendo as minhas visitas noturnas nas escolas municipais e estaduais aqui do estado de Goiás, que eu faço muito isso. Mas eu acho que tem que ter uma outra pegada, mas tem que dar uma ajustada nas coisas. Eu acho que isso é importante. O Biraci Santos, dizendo, na Semana Pedagógica, o educador e a educadora precisam abordar sobre a obrigatoriedade do ensino da história da África, cultura afro-brasileira e indígena nas escolas. Eu imagino que seja aquela semana de discussões internas da rede educacional, né? Em cada lugar, às vezes, tem um nome diferente. Então, trazem temas relevantes e o Biraci dizendo, este tema é relevante, tem que entrar na Semana Pedagógica, né? Silvani, acho que é Gilnália, ela disse que é perseguida. Você viu esse comentário aí? É que agora eu estou lendo, eu não estou vendo o chat ao vivo nesse momento, eu estou vendo, eu estou olhando os comentários que foram separados, mas eu vi uma outra pessoa dizendo, quer dizer, bom, a gente fala disso já já. Ainda o Biraci, a valorização dos mestres, dos saberes, a exemplos capoeiristas em sala de aula é relevante para formar uma cultura educacional, escola e entorno. Vamos ver. Marla Nildes. A gente precisa ter conhecimento e coragem para encarar os olhares conservadores que teimam em criminalizar a nossa história. Vitória Ramos. Trabalhei em uma escola onde a maioria dos alunos era composta por pessoas negras. No entanto, ao serem questionados sobre como se identificavam, muitos afirmavam não serem negros. Aí, Silvani, deixa eu só falar. Porque não existe um trabalho de pertencimento racial. Você não pode chegar para você é negro, você é branco. Não é isso que tem que ser feito. A escola precisa se preparar para acolher. E aí a gente precisa, de fato, descobrir como é que a gente pode ajudar. Então, a gente vai descobrindo essas pistas que vocês estão dando aqui. Eu fico escrevendo quase tudo, né? Porque, tá vendo? A gente continua tendo problemas nesse ponto, né? A gente continua tendo problemas nessa questão da identificação. A própria mãe nega, a criança também negará, né? Então, a gente precisa fazer outro caminho. Então, o que a gente faz? Eu sempre vou dizer, nós somos as cientistas da educação. Nós precisamos criar. Por isso que o estudo aprofundado nos dá essa condição de dizer esse caminho não é o correto é este. Então, as experimentações que a gente faz dá nisso, só vai desembocar nisso. Eu vou dar uma experiência para vocês, vou contar uma coisa para vocês aqui. Aconteceu com a gente, uma festa lindíssima. Nós temos uma pessoa que tem um filho que é autista, um neto que é autista. Na hora que ele viu a vela do bolo, ele gosta de soprar. Eu sei disso. Quando aquele menino passa por todo mundo e sopra a vela, todo mundo olhou, e eu peguei o menino e brinquei e demonstrei para ele e tal, e as pessoas acalmaram. Porque todo mundo que não conhecia a criança autista já queria recriminar. Ele ficou o tempo todo quieto, mas na hora que ele viu aquela luz, ele falou, opa, agora é meu momento. E todo mundo já ia, já começava na mão, né? E aí ele se sentiu super acolhido, nós fomos lá, fizemos um outro trabalho com ele, que a gente conhece, sabe, mas as pessoas foram avisadas. Qual que era o problema? A mãe, ou a tia, ou a avó, não sinalizou o pertencimento daquele menino. Por quê? Porque elas negam esse sentimento, talvez, eu não sei, mas se ele tivesse sinalizado que ele é uma criança autista, com a foto, alguma coisa, as pessoas não teriam feito isso, mas geralmente as pessoas fazem isso. Então, onde a gente tem uma escola em que a gente sabe dessa negação, você prepara essa escola. Né? Você diz da beleza de ser negro.
Você diz a beleza também de ser de outras etnias, de outros locais, mas é necessário fazer isso para a gente poder ter mais tranquilidade, para assumir os nossos cabelos, a nossa cor, a nossa pele, nosso jeito de ser, né? A diferença, essas coisas. Então, acho que precisa, não é ter calma. Qual é o plano para a gente lutar contra esse tipo de coisa que acontece todos os dias? Tem que ter um plano, sabe? Pedagogos, professores, historiadores, geólogos, todo mundo, todos nós lidamos com muita gente. E essa gente precisa de nós para a gente poder traçar um plano para eu vou aproveitar para compartilhar uma experiência, uma das muitas experiências que a gente acaba tendo que conviver e buscar como trabalhar essas questões na escola, né? Eu tive o caso de um garoto negro, de pele parda, que agredia verbalmente as crianças negras de pé com mais melanina, e até o único professor negro que tinha na sala de aula, um dia o professor chegou, estava na lousa escrito marcado. E uma coisa que eu dizia o tempo todo nessa escola é: tem que problematizar sempre. Não pode deixar passar nenhum caso sem problematizar, de preferência para a escola inteira. Mas no caso desse garoto, eu acabei chamando ele para conversar. Acho que fui um pouco cruel, porque ele não se achava negro. E eu perguntei para ele: mas você não é negro? Ele: não, eu sou branco. E coincidiu que nesse momento passava uma criança realmente branca, né? Pele branca európida, não é? Branca európida, cabelo lisinho, pele clarinha, aquele nariz afiladinho, aquela boca com um lábio bem econômico. E eu acho que foi até cruel com a criança, porque eu falei para ele: mas veja o fulano, você é como ele? Não, pois ele é branco. E aí a criança começou a chorar, falei: gente, foi cruel. Mas aí tá, vamos conversar, vamos ver como é que tá isso na família. Eu chamei o pai para conversar, o pai era um homem negro, veio e falou: ô, meu filho, como é que você faz isso? Você sabe como seu pai sofre, como sofre no trabalho, não sei o que tal. Mas o menino continuou agredindo verbalmente as crianças com mais melanina do que ele, e quando ele agrediu o professor, que antes da aula do professor ele escreveu na lousa macaco, e ele escreveu com a caneta, ele escreveu num papel e pegou na lousa, e ele escreveu com a caneta que não era dele para não ser descoberto. Ele escreveu com a caneta verde, ou seja, ele sabia que estava sendo maldoso, cruel. E aí eu falei: bom, vou descobrir quem escreveu isso, né? E aí a caneta era verde. Quem tem caneta verde aqui? Só uma criança tinha. Mas eu emprestei para fulano, e era ele. Aí tá, chamei de novo a família, vamos conversar, tal, né? Aí veio a mãe era uma mulher branca, e disse: não, mas é só brincadeira, ele faz isso o tempo todo no campo de futebol. Falei: bom. Aí é que tá, né? Uma família interracial, onde o amor não significou a superação do racismo. Era uma mulher branca que achava normal o filho ser racista. Enquanto o pai lamentou tal, mas também não tomou nenhuma providência, a mãe achava normal o filho ser racista. Eu falei: olha, vamos trabalhar com esse menino, vamos sugerir para ele algumas leituras, vamos conversar. E quando eu sugeri a leitura, eu descobri que ele não sabia ler. Então, o problema do racismo na vida daquela criança tinha camadas e camadas e camadas. Quer dizer, ele tinha muitas camadas. A negação dele de ser uma criança negra também atrapalhava o aprendizado dele, ele não sabia ler, e ele trazia isso de casa, e ele praticava isso dentro da escola. Passamos ali um ano trabalhando com essa criança, coloquei ele no reforço escolar para ver se ele aprendia. Dentro da própria escola, pediu a professora para atendê-lo no particular. Mas o trabalho da gente com essas crianças também, às vezes, não é tão longo. Eu não posso dizer que deu resultado, porque eu estava de passagem naquela escola. E estando de passagem naquela escola e sendo uma mulher negra de movimento negro, todos os problemas de racismo, eles achavam que tinha que mandar para mim, ou seja, ninguém queria se comprometer. Então, diariamente, chegava na minha sala algum problema de racismo para cuidar e para resolver. Na verdade, não dá para a gente culpar
a criança, porque isso me lembra, Ida, no livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, aquele trecho em que ele fala que aquela família era uma família feia e sabia que era feia. E aí ela diz, ninguém nunca disse a essa família que ela era feia, mas tudo ao redor dela afirmava sua feiura. Ou seja, não dá para exigir que essa criança queira viver essa dor de se afirmar negro se tudo ao redor dela diz que negro é ruim, é feio, é isso, é aquilo, e assim por diante. Não é? Então, ela vem de um lar... como é que é o termo que se usa quando você tem... birracial, birracial, não sei, em que a mãe é branca, o pai é negro, em que a mãe acha normal, ela não cuida de educar seu filho, ela acha normal que o filho use piadinhas racistas, brincadeiras racistas, ela diz, ele faz isso o tempo todo no futebol, é só uma brincadeirinha. E aí ele é uma criança que, mesmo achando que não é negra, vivencia a dor do racismo, porque ela acaba enxergando que ela é negra no inconsciente, que o racismo a agride, e aí a gente quer que ela assuma essa dor e ela não quer assumir essa dor. Então, a professora dizendo, né, que trabalha numa escola de maioria negra e que as crianças não se reconhecem negras, né, tem a ver com camadas e camadas de violência, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. A Raquel dizendo, né, trazendo exatamente isso, né? O Pacto da Branquitude, que tem o objetivo de nos calar, de nos excluir, de negar nossa existência, de negar valor à nossa história, à nossa cultura e assim por diante. A Helena lembrando que no século XIX, quando proibiram os nossos de estudar, e o movimento para letrá-los foi assim silencioso, ao mesmo tempo barulhento, falando do movimento negro educador, da Nilma Lino, né? Em todos os momentos da história, a gente tem esse movimento negro educando, e não somente as pessoas negras, mas tentando educar a sociedade, né? Então, houve um tempo em que a presença negra na educação infantil era mínima, e aí você tem o movimento negro, o Teatro Experimental do Negro, a Frente Negra, todo mundo criando escola de alfabetização dentro das sedes do movimento negro, né? Depois você tem a barreira para entrar no curso superior, e aí você tem os movimentos negros criando cursinhos pré-vestibular, né? Então, o tempo todo, esse movimento negro é educador, né? Que é o que eu não sei, eu não li o livro todo, mas imagino que ela traga toda essa força do movimento negro. Vamos ver aqui. Diga, Ida. Tem um fato que eu observei dessa questão da preparação para a entrada no ensino superior. Os cursinhos, que agora a gente tem essa nota do corte e tal, mas esses espaços eram espaços absolutamente de formação de mais militantes antirracistas. Não era só para entrar, né? O conteúdo era para a vida. Nós tivemos uma experiência aqui, no Centro de Referência Negra Lélia Gonzalez, em que uma menina, né, que veio de muito longe, a gente, depois da pandemia, não teve condições de continuar, mas ela trazia os 2 filhos. E os 2 filhos a gente preparava todo, e era o dia todo de aula, porque a gente não tinha outros dias. Quer dizer, então, era uma tempestade de conteúdos de preparação para a vida. Os meninos diziam assim, mãe, amanhã tem aula, nós vamos, né? Porque eles sabiam que ali ele tinha um conteúdo que reafirmava a identidade negra desses meninos. E ela, quando terminou, que a gente conseguiu continuar, ela sentiu muito e fez uma carta, eu até vou recuperar, dizendo do agradecimento, porque ela não se sentia negra. Mas depois das aulas que nós começamos, que ela participou, ela percebeu a dificuldade, e isso a fez não desistir. E o acolhimento aos filhos foi um outro resultado, porque em nenhum outro lugar as pessoas queriam acolher os filhos, né? Nem no trabalho, nem nas escolas, porque falaram, não, eu não quero, não você pode vir, mas os filhos não podem. E lá os meninos ficavam. A gente tinha café da manhã, almoço, terminava no meio da tarde com um lanche,
todo mundo ia para casa, mas a gente precisa fazer porque são espaços de militância. Não essa militância, mas de militância política para agregar mais para a sobrevivência. Eu acho que são experiências fantásticas. Isso, deixa eu voltar aqui, citar aqui o livro da Luane. Eu até mandei mensagem para a Luane perguntando se ela poderia nos dar uma aula, mas ela ainda não me respondeu. Vamos lá, Fábio Telles, pensar a educação antirracista perpassa pelo aquilombamento que potencializa o direito de reeditar nossa história, que não se esgota, mas transborda em nós a ancestralidade. A Sheila, ela dizendo que sofri injúria racial e as pessoas não entendem que é injúria racial, não entendem as palavras racistas, estou sofrendo. E aí, somando com essa coisa que a Sheila trouxe, acho que foi a Maria Sá Xavier, dizendo uma coisa que a gente sabe que existe e que acontece o tempo todo, né? Que ela está sempre se posicionando contra o racismo na escola que ela trabalha. Já mudaram ela de escola 3 vezes. Todo mundo considera ela uma chata. Eu estou mais que acostumada com isso, gente. Negro consciente é considerado chato mesmo. Entendeu? Considerado chato mesmo. E branco consciente também. Nossa, tudo ela chama a atenção da gente, tudo ela quer, não é? Saber mais que a gente. Não é. Esse é o nosso papel. O nosso papel é posicionar realmente o tempo todo contra o racismo. As pessoas que querem aprender a não serem racistas, elas acolhem o que a gente coloca, mas tem as que não querem aprender, então certamente vão nos achar chatérrimas. Tem a diretora da escola que vai fazer tudo para te mudar de escola porque você é um problemão. E aí você vai para outra escola e continue sendo um problemão, porque esse é um problema que deveria todo mundo deveria ser problemática dessa maneira em toda a sociedade, todas as escolas, que é o tempo todo apontar, olha, isso é racismo. Isso é homofobia, isso é misoginia, isso provoca morte. Porque isso provoca morte, porque você vai matando as pessoas simbolicamente, aí fica fácil eliminá-las fisicamente, porque o imaginário é de que elas não têm valor. Né? Então, continuem sendo chatas, por favor. E se te mudarem de escola por isso, na nova escola, seja chata, seja chato, se posicione, né? A Juliana Maria, algumas estratégias possibilitam que as atividades envolvidas se tornem parte de uma escola que respeite os sujeitos desse espaço. É disso que nós estamos falando, né? Amaral Arte, sou artista plástico e tenho uma exposição denominada África Ancestralidade e Arte. Tenho uma dificuldade grande de levar para as escolas. Eu não sei se é o próprio Amaral que colocou também, que às vezes leva a exposição e as pessoas perguntam, mas isso não é macumba? Pode até ser, porque macumba é instrumento musical, né? No Brasil é que virou outros significados, né? É um instrumento musical. Você pode ter na sua exposição esse instrumento musical. Mas aí nós vamos passar para um outro problema. Eu vou abordar essa outra questão na aula de terça, que serei eu mesma que darei a aula. Vamos falar um pouquinho sobre as origens. Deixa eu trocar aqui nossas intérpretes, porque uma precisa descansar, então a outra entra. Vamos lá. A gente vai falar disso, de como as tradições africanas no Brasil, de como a cultura negra, que ela é originária das tradições de matriz africana no Brasil, muitas vezes não, é quase sempre demonizada, a origem disso, e vamos trabalhar um pouquinho isso também na nossa aula de terça-feira, então não vou nem entrar em detalhes agora. Cleane Oliveira, as instituições têm que ter um novo olhar nessa temática, não especificar apenas no mês de novembro, por favor. Tem que ter um processo contínuo de conscientização. Vocês não têm noção de como a gente cansa em novembro e a gente vai porque a gente tem compromisso, mas a gente sabe que uma atividade pontual
é uma atividade pontual, né? Não, professor Ieda Leal? Exatamente. Eu não sei, Silvani, a gente sempre todo. Quando eu vou no novembro, né, especificamente, já sai um acordo, sabe? Eu já levo um termo de acordo com a escola. Ano que vem tem que se iniciar discutindo a questão racial e todos os dias. E já faço um calendário, assim. As pessoas ficam. A gente precisa ter isso. A escola, às vezes, não tem. Então, janeiro é isso, fevereiro isso, nós vamos fazer no mínimo uma atividade. E o professor responsável será este, porque você precisa distribuir tarefa. Então, o professor de artes vai fazer isso. Olha, alguém falou, vocês precisam repassar esse filme, assistir um filme que é um filme de amor, Quiricu e a Feiticeira. É lindo. Um filme de amor. É um Como filme lindo. Que é um filme que você pode pegar a arte, você vai trabalhar a arte, as questões todas, a professora daqui de Goiânia fez isso, você vai trabalhar a beleza plástica, né? Eu falo a arte, mas o que oferece, a segurança do canto, né? Você vai trabalhar a dor e aí eu acho que é bacana, a escola merece isso, como um espinho, que aí é uma dor que te fere, te transforma em alguma coisa que não é legal e você quer agredir o mundo. Ao tirar o espinho que ela não alcançava, e a gente precisa saber que a gente não alcança uma parte do corpo, que é fantástico isso, mas uma pessoa vence, ele cresce e ele é o amor da vida dela. Isso é uma história de amor, gente. Sabe? Então, é o amor pela terra, né? É o amor por gostar de ficarem juntos e saber da questão também das outras maldades que podem ser feitas, mas não podem ser superadas. E o trabalho coletivo. O trabalho coletivo é fantástico e as respostas que nós, crianças, damos para resolver os problemas. Pergunte para uma criança como é que ela resolve aquele problema. Torne aquela coisa verdadeira, para que eles possam resolver dessa forma. Eles podem resolver, mas eles têm que ser estimulados. A criatividade. Então, a gente cresce melhor. Eu sempre vou dizer isso. A melhor história de amor, para mim, é Quiricu e a Feiticeira. Pô, é história de amor? Só história de amor, só Romeu e Julieta? Não pode. É lindo, gente, Quiricu e a Feiticeira. É lindo, é muito lindo. E tem um outro depois também, que eu estou tentando lembrar o nome também, com Quiricu, mas vale muito a pena. As nossas... eu me lembro, né, Ieda, que todas as crianças daquele momento que a gente discutiu Quiricu e a Feiticeira assistiam, a gente punha para assistir, assistia mais de uma vez, assistia 2, 3 vezes. Hoje está mais complexo, né? Porque as crianças estão sendo bombardeadas por tanto conteúdo digital que, de repente, o Quiricu e a Feiticeira, ela assiste uma vez e talvez não se sinta tão encantado. Mas precisa ter preparação, viu, Silvani? Eu vou insistir aqui com todos que estão nessa sala. A responsabilidade de nós estarmos em escolas é que nós precisamos preparar a escola para receber. E a acolhida da escola é fantástica. Eu assisti no mês de julho, eu gosto muito de ver as danças, né? E eles, cada vez mais, eles estão se aperfeiçoando. E eles fizeram várias danças temáticas do morro, do não sei o que, e eu já separei para eu poder assistir, para a gente conversar sobre isso. Porque existe um investimento financeiro sobre isso. Existe uma guerra de premiação. Mas eu quero saber do conteúdo. É igual desfile de escola de samba. O conteúdo que vai para lá, o que você faz em 90 minutos, tem um conteúdo. Esse conteúdo é trabalhado quanto depois ou antes? Né? Então, a gente precisa começar a trabalhar isso e oferecer mais coisas para a escola. Eu não preciso, mas eu preciso ser uma cientista. Eu preciso ser uma pessoa que
experimento, que uso e elimino algumas coisas que não são boas, mas que eu garanto que outras coisas elas vão ser perpetuadas dentro da escola, porque dá certo. Porque a escola tem um modo de ser. As crianças vão passando. Então, as crianças vão passando e vão recebendo conteúdo para lá mais na frente dar um resultado melhor. Então, acho que a gente precisa trabalhar. Então, vamos lá, vamos ver o que mais temos aqui. Estamos já nos encaminhando também para encerrar nosso diálogo de hoje, viu, minha gente? Alguém lembrando aqui da Luane Bento, Bruno Penedo, Memórias Trançadas, fala de trança, mas é muito bom, porque a Luane tem uma coisa interessante, que ela perceber a matemática, a história, a cultura nos trançados. É muito rico o trabalho dela. A Débora citou o fato de que ela perdeu a irmã e aí a sobrinha foi viver com ela, odiando ser negra, mas quando passou a conviver com a Débora, descobriu a beleza de ser uma menina negra. É isso, minha gente. E são crianças que estão ávidas para se perceber como positivas, e às vezes o entorno todo está negando a ela esse direito de ser uma pessoa bela, uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, né? A Aline, deixa eu ver aqui, a Aline dizendo, Ieda, nossa força, nosso leme, nossa rainha, orgulho do nosso Goiás, aprendo muito com essa potência. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar mais algumas coisinhas aqui. Temos que potencializar a comunidade escolar com orgulho de ser negro, mostrando em várias vertentes como somos potentes. As pessoas pedindo sugestões de vídeos e filmes para trabalhar no fundamental. A gente vai compartilhar isso. E daqui a pouco eu vou abrir um grupo de WhatsApp, viu, gente? Vamos deixar ele aberto 3 horas e vocês podem trocar entre si as sugestões também de material que vocês usaram e que vocês indicam. A Raquel dizendo, eu tive que abordar racismo dentro de casa para fortalecer o meu filho, pois ele sofreu racismo. Temos que fazer a nossa parte, o tempo inteiro. O tempo inteiro. O Vitor dizendo, tem um livro atual da escritora Mídia Noelle e Educação Antirracista. A Mídia Noelle veio no canal, tem uma entrevista que eu fiz com ela aí há pouco tempo, talvez uns 3 meses atrás, em que ela fala de comunicação antirracista, viu, gente? Está aí à disposição. A acervo aí do canal tem muita coisa, eu vou indicar algumas coisas para vocês. A Nina do Pitó. A Maria Sá Xavier dizendo, né, que ela fica chateada, ela sofre, começa um trabalho na escola, mudam ela de escola e ela tem que parar e recomeçar. Fica sempre uma sementinha, fica sempre uma sementinha. Deixa eu ver. Aguinaldo, penso que temos que responsabilizar a gestão das instituições de ensino pela implementação das políticas de promoção da igualdade racial desde a administração pública municipal. Certamente, Aguinaldo, certamente. A experiência, uma das experiências que nós tivemos em Ribeirão Preto, já teve outras, ela começou com o Centro Cultural Lumilá assinando um acordo com os candidatos a prefeito de que iria implementar 10.639. O candidato que ganhou, depois se sentiu compelido, porque tem muitos que mesmo assinando não se sentem depois compelidos a cumprir, mas ele obviamente tinha um bom caráter e se sentiu compelido a cumprir e a garantir a implementação da lei. Então, temos que pressionar desde o processo eleitoral e depois da vitória, temos que pressionar para que seja cumprida a lei. Aguinaldo, já que temos um arcabouço de legislações que fundamenta a cultura brasileira como política pública de Estado, letramento racial todos os dias, africanidade em todos os cantos. Exatamente, Aguinaldo. Gostei. Também gostei. Cristiane, essa aula é o fortalecimento da luta contra o racismo. Se lembrarmos que a Constituição Federal de 1934 fomentava a educação eugênica, exatamente.
ainda o Aguinaldo, né? Embora tenha muitas perdas materiais e acadêmicas, não vejo como retroceder. No momento, ele organizava a campanha nas instituições de ensino sobre letramento racial. Maria Sá Xavier. Na vida, tive uma professora de ciências negras muito linda. Na geografia, minha primeira aula foi com Milton Santos. Ai, gente. Então, foi forte. Hoje, há poucos professores negros nas escolas ainda. Alguém pode dizer, porque alguém tinha postado aqui que a filha só teve uma professora negra, ou filho, no 3º ano, e que se sentiu extremamente feliz. As pessoas podem dizer, mas por quê? São racistas, não querem professores brancos, professoras brancas? Lógico que queremos. Sim. Queremos professores e professoras de todas as etnias. A questão é a importância para uma criança se reconhecer no lugar de quem está ensinando, como possibilidade também, quando ela tem só professores e professoras de uma única etnia, que ela não se sente representada, ela não vai se perceber nesse lugar de que eu também posso ensinar, eu também tenho conhecimento. Acho que é meio por aí, né, Ieda? É isso, né? A gente precisa... Eu vou continuar insistindo aqui nessa turma, viu, Sibani? Primeiro que a gente precisa preparar uma boas saídas para a atuação de todo mundo, corrigir mesmo. A gente precisa ter planos, e a gente precisa ter uns planos que a gente, olha, aqui dá, aqui não dá, aqui dá certo. E a gente precisa conversar e combater esse tipo de coisa. Porque ao nos posicionar nas escolas, em casa, em qualquer lugar, eles virão com esses questionamentos. Eles vão dizer que nós é que estamos exagerando, que não existe isso. Aquilo que eu disse em algum lugar. Nós somos todos irmãos, não existe isso. Né? Olha, a minha empregada, né? A minha ama de leite, aquelas coisas que eles já sabem. Nós precisamos saber e combater diariamente, sistematicamente, essa situação, com postura, com leitura, com proposta de trabalho, com redigir coisas para a escola, propor que a escola saia desse lugar que não é seguro, que é um lugar absolutamente cheio de pegadinhas negativas, mas que nos garanta a discussão. E discutir sobre isso, falar sobre isso. Mas a gente pode cantar sobre isso. A gente pode fazer... A escola precisa parar para poder assistir um filme que dê conta da beleza de sermos diferentes. Então, quer dizer, eu vou dizer para vocês, eu assisti o filme que conta a história do Ney Mato Grosso. Tem cenas lá absolutamente pedagógicas e violentas, sabe? De pessoas próximas da família que fizeram um monte de coisa com ele. Eu estou só trazendo para cá, eu poderia trazer, mas é importante perceber. O professor percebe violência racial, a violência sexual, a violência sexista. A gente precisa perceber isso. E o aluno pede socorro. A família se organiza para te escutar. Então, é preciso fazer isso. É preciso fazer essas coisas que a gente consiga compreender. A beleza. Silvani, eu tenho histórias que dariam alguns livros. Vou só contar uma agora que eu acho que é bacana, porque eu ainda tenho que ler um poema que eu tenho que fechar aqui minhas histórias. Eu tenho um aluno, porque ele existe e eu o encontrei. E eu vou dizer o nome dele, porque eu tive vários alunos, mas eu não vou dizer o nome dele. E o pai não gostava dele. Ele era um menino negro lindo. O pai não gostava dele porque ele não parecia com o pai. Ele era um menino mais frágil, né? Hoje ele é um menino que se assume gay, mas o pai não gostava dele. Eu era muito nova. Eu tinha acabado de sair da universidade, professora alfabetizadora. Ele era o melhor aluno da sala. Ele tem a letra igual a minha. A gente fazia caligrafia, ele adorava. Ele escreveu para mim no papel, eu falei, essa letra é minha? Ele falou, não, essa letra é minha. Ele faz o I, o S, o L igualzinho. Assim, é uma coisa fantástica. E aí eu encontrei com ele no shopping, ele pegou e falou assim, posso falar uma coisa? Eu nunca consegui te falar isso. Eu quero te agradecer, porque aquele dia que você chamou meu pai, e eu não sei o que vocês conversaram,
meu pai começou a jogar futebol comigo. Não para me fazer nada diferente. Meu pai começou a me curtir. E eu agradeço, porque eu sentia tanta vontade do meu pai se sentir feliz. Eu falava, seu filho. Foi uma conversa muito tensa, muito assim e tal. E eu consegui conversar com ele. Eu era muito jovem, não tinha ainda. Hoje talvez eu conversaria melhor, mas eu pude conversar com ele e dizer: o seu filho é aquele menino e ele precisa de você. Foi muito bacana isso. E um menino negro hoje que me reconhece diz: aquela moça ali me conseguiu fazer com que minha vida fosse melhor. E ele sabe que ele é um homem negro, né? E que ele tem essa tarefa de ajudar os outros, da mesma forma que eu ajudei quando ele era menorzinho. Ele tinha 6 anos. E ele não esquece disso. Ele não sabe o que aconteceu. Ele só sabe que a criatura, que era o pai, mudou com ele. É verdade, porque aí nós fizemos uma farra. Ele ia, passava, buscava ele escola e tal, foi muito bacana. Então, eu me sinto responsável por você contar essas coisas. E era um menino negro que via na professora negra a proteção. E ele teve a proteção. Enquanto eu estive naquela escola, eu protegi. E aí, lógico que eu ensinei ele a se posicionar também. E qualquer coisa que tivesse, todo mundo sabia. E por isso ele aprendeu a se defender melhor. É isso, eu acho que é. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para encerrar. Maria Sá Xavier dizendo que eu demorei muito a compreender a questão do negro, eu não entendia o racismo, mas você compreendeu, porque você estava aberta a compreender. E Maria Sá Xavier, ela é uma assídua acompanhante aqui do Pensar Africanamente, está sempre aqui com a gente, muito, muito comprometida. Sírios Oliveira também. Cheguei depois de começar no encontro, estou muito feliz ouvindo e aprendendo como sempre. Com certeza vou rever o programa. Sírios, se você não tiver inscrito ainda no curso, ainda dá para se inscrever. Vou compartilhar o link aqui com você já já. A Jamile dizendo: uma pessoa tentou me ofender me chamando de preto. Eu sorri e falei que aquilo era um elogio, que além de preto eu sou quilombola, e com muito orgulho. É uma construção muito linda essa que o movimento negro fez. E nós tivemos a honra de participar um pouco dessa compreensão, não é? Dessa construção, né, Ieda? Tivemos a honra de participar um pouco. Quando nós começamos o movimento negro unificado, no início da década de 80, a teoria da democracia racial ainda estava vigente nesse país como verdade absoluta. O IBGE, ao fazer a consulta sobre cor-raça, ele fazia uma pergunta aberta, e como resultado tinha mais de 130 e poucas autoidentificação das pessoas negras, que era exatamente por manter essa dispersão. Nessa dispersão foi parte do nosso processo de luta, fazer com que o IBGE fizesse essa pergunta de maneira fechada, e isso fez com que a gente chegasse a constituir, então, o que somos hoje, a maioria no país, né? Vou te devolver, professor Ieda Leal. Só dizer para o pessoal aqui o seguinte: daqui a pouco a gente vai compartilhar no grupo de WhatsApp, assim que terminar aqui, o formulário da lista de presença, e nesse formulário a palavra-chave que vocês vão assinalar está aí na tela, tá? Lei 10.639/03. Lisley dizendo: estou só degustando, quanto ensinamento. Já que vocês falaram tanto de Bárbara Carini e de Luane Bento, enquanto eu ouvi a professora Ieda, já mandei mensagem para elas, sabendo se elas vêm aqui dar uma palhinha para vocês, tá? De repente rola da gente ter um bate-papo aí com Bárbara Carini e com Luane Bento, aqui ainda no nosso curso. Amaral dizendo: sou militante do MNU Rio de Janeiro e faremos a primeira feira literária afro do município.
É isso, minha gente. A gente vai construindo possibilidades e caminhos o tempo inteiro. Como a professora Ieda Leal convocou vocês para um pacto, né? Em relação a essa questão. Então, professora Ieda, estou te devolvendo, tá? Por gentileza. Espera aí, seu microfone está fechado. Nós ficamos muito ocupados, né? Ficamos muito ocupadas com as nossas mentes em resolver esses problemas, e eu acho que isso é bacana. Silvani e eu temos uma caminhada de quase 40 anos de luta contra o racismo no país. Ontem, quando eu cheguei no aeroporto de Goiânia, eu vou sempre ver os livros, né? E eu achei lá Bárbara Carini, Educando Crianças Antirracistas, na banca, bem na frente. Todas as vezes que eu passo em qualquer banca, jornal, qualquer lugar que tenha um livro, eu pergunto se tem algum livro de alguém que a gente conhece. É o exercício da pergunta. Você sabe mais ou menos a resposta. Dia desses eu passei lá e tinha um livro lá. E a menina falou, agora nós temos livros, viu? Adorei, porque a gente tem que fazer, as pessoas precisam acostumar a querer. Silvani lembra quando teve aquela boneca Tererê, que uns supermercados grandes, né, que hoje já não tem aqui em Goiânia mais, eles fizeram a liquidação. As bonecas Tererês, que são negras, pretinhas, elas estavam pela metade do preço. E nós fizemos um cata geral para todo mundo ir lá comprar, né, para não ficar uma boneca lá, e todas as crianças naquele ano, que eu não me lembro qual, receberam bonecas negras de presente e estava pela metade do preço. Vocês podem saber por quê. Eu vou dizer para vocês, o nosso lema é organização. Então, todos que estão aqui, todos, Pati, Sírios, Marlúcia, Lúcia, Góes, Célia, lógico que a Aline, né, muito bacana essa coisa da admiração, é uma menina jovem que promete liderança nossa de Aparecida de Goiânia, que vamos fazer um trabalho bastante importante lá agora, porque nós vamos falar com o prefeito que precisa fazer o abraço negro em Aparecida de Goiânia, abraçando todas as unidades escolares com um projeto para que as escolas se tornem cada dia mais antirracistas. E aí eu vou fechar aqui, Silvani, dizendo que é muito bom, é uma correria, mas é o que eu aprendi a fazer. A continuar lutando contra o racismo até que a gente tenha a possibilidade de compreender que um outro mundo é possível agora. Agora. Então, eu quero trazer para você um poema, Alma Reciclada, Jocélia Fonseca. E aos inimigos, flores, para que assim possam reciclar suas almas de espinhos. E mar, para que, ao banhar-se em águas de sal, saia de lá outro, saia de lá outra. Então, continuemos nos organizando. E a boa notícia é que Bárbara Carini já respondeu, dizendo que sim, virá bater um papo aqui com a gente no curso. É isso, minha gente. Olha aqui, né? Alma Reciclada, Jocélia Fonseca. Tudo bem. Gente, olha só, a gente vai trazer uma pessoa para falar sobre literatura também, então a gente traz um pouco sobre poesia também. Palavra-chave está aí, para quem anotem, tá? Já, no grupo, vocês vão receber o link para a lista de presença. Nayara Santa, Nossa História Jamais Pode Ser Esquecida. Rejane Matos, sorte a minha, ter a honra de ouvir duas lideranças negras faróis da nossa geração. Aueto, vida longa, assim seja. Eu só posso agradecer, viu, minha gente? Deixa eu puxar a Camila aqui para a sala para a gente agradecer devidamente a ela também. Deixa a nossa outra tradutora de Libra. Agradecer imensamente a cada um e a cada uma de vocês que está aí nos acompanhando.
Se você ainda não se inscreveu no curso, inscreva-se. Ao se inscrever no curso, você vai entrar no grupo de WhatsApp, e é por lá, pelo grupo de WhatsApp, que a gente dialoga tudo sobre o curso, tá? Então, vou colocar aqui de novo, tá aí no Linktree do Pensar Africanamente, o link para inscrição do curso. Agradecer, professora Ieda Leal, eu disse aqui no início, porque chegou depois, não está sabendo a correria que foi a vida dela hoje. Quando ela aceitou o convite, ela sabia que estaria indo de Vitória, no Espírito Santo, para Goiânia, ela só não sabia que o voo dela seria cancelado e que ela chegaria em Goiânia em cima da hora. Tipo assim, chegou no aeroporto, faltando poucos minutos para começar, correu para a casa da família, da família toda, ela correu para a casa mais próxima do aeroporto, porque ela mesma mora longe, mora numa chácara, e veio aqui cumprir o compromisso conosco. Eu só posso agradecer imensamente. E agradecer a Camila Araújo e a Asa por competentemente ter aqui nos ajudado a ampliar o nosso conteúdo, levar as pessoas que necessitam desta acessibilidade. No mais, minha gente, eu só posso desejar a vocês aí um bom final de noite. Nós vamos abrir o grupo daqui a pouquinho e vocês vão ter 3 horas para trocar experiências, para fazer sugestões. Eu não posso deixar o grupo aberto o tempo inteiro, porque é muita gente e aí a gente acaba se perdendo. Daqui a 3 horas a gente fecha o grupo e já começa a nos organizar para a próxima aula. Ela está marcada para terça-feira e seria uma aula comigo. Mas se Bárbara Carine disser eu só posso terça-feira, eu adio a minha e deixo Bárbara Carine no meu lugar, tá? Porque Bárbara Carine é Bárbara Carine, né? A intelectual diferentona. Muito obrigada, minha gente. Cuidem-se muito bem e nos encontraremos de novo na terça-feira. Como eu disse a vocês, o horário pode ser 16 ou 19h30, depender da disponibilidade da pessoa convidada, mas vocês podem assistir depois, porque a lista de presença fica disponível por 48 horas para quem precisar assistir depois. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e até a próxima.